se o São Lourenço jogar no inferno, eu torço pro diabo. E não adianta. Pode ser caretice minha, mas é esse tipo de coisa, porque só quem convive aqui sabe o que é a rivalidade. Olá, tudo bem com você? Nós estamos hoje aqui no Grêmio Esportivo Gaúcho. Grêmio Esportivo Gaúcho, esse clube que completa no dia 18 de outubro, então, 80 anos de história. Nós vamos relatar um pouco, contar um pouco dessa história, o que foi e o que é o gaúcho, né? Desde os grandes clássicos, quando tinha com o São Luís, com outros clubes da região, marcando então essa história, todos esses fatos dentro desse período em que o Grêmio Esportivo Gaúcho desenvolve todas as atividades, hoje voltado ao futebol mais veterano, mas que mesmo assim valorizando também o que há neste gramado, nesse belíssimo campo que é o Estádio da Montanha aqui em Ijuí. Então nós vamos destacar hoje parte dessa história que marca os 80 anos do Grêmio Esportivo Gaúcho de Ijuí. Eu vou conversar nesse momento com uma das pessoas que está há mais tempo fazendo parte aqui do Gaúcho e ainda continua nos dias de hoje, seu Milton Hermel. Desde quando o senhor faz parte do Gaúcho, seu Milton? Não, que eu faço parte mesmo do Gaúcho desde 69, mas eu como moro aqui do lado do estádio desde 62, a gente está desde aquela época aqui dentro do Gaúcho. Então, eu tinha 12, 13 anos e a gente começou a adquirir uma certa ligação com o Grêmio Esportivo Gaúcho e hoje, apesar de eu ter saído uns 8, 9 anos, saí aqui depois que eu participei da direção do Gaúcho, que eu fui morar em Porto Alegre devido às questões profissionais, e daí retornei e fiquei meio afastado aqui do Grêmio Esportivo Gaúcho. E vim aqui, olhava alguns jogos de veteranos, que era antes da tua turma, que hoje tá aqui, que naquela época estava o Carlos Souza, o popular Porcão, e mais os outros amigos. Daí eu comecei a voltar. Inclusive fui até treinador deles, né? Que tinha esse time de veterano. Depois surgiu o Gaúcho disputando alguns jogos pelo Municipal. Eu também fiquei auxiliando na parte de futebol. Às vezes de treinador, às vezes até de massagista, porque a gente quando se integra a uma equipe de futebol, qualquer coisa que era aquele cara assim, faltou ali, vai lá. É como você jogar futebol. Hoje tu é zagueiro, precisa de um cara de centro médio. Bom, vamos botar o Zalmir lá porque vai resolver. Precisa de um ponto esquerda, bota o Zalmir porque ele vai resolver, vai fechar o meio. Então eu era uma pessoa assim. E como a gente era do Gaúcho e tinha ainda tenho, né, aquele amor pelo escudo, então a gente não mede esforço.
senhor sempre teve esse amor, como o senhor disse, pelo gaúcho, até porque naquela época, quando jogou pelo gaúcho, havia aquelas disputas acirradas, São Luís e Gaúcho. O senhor participou aí desse momento? Ah, participamos, sim, os clássicos aqui. Nós tínhamos 4 clássicos por ano. Era 2 amistosos por ano e 2 pela competição. Que quando nós jogamos aqui no Gaúcho, nós jogamos pela primeira divisão da federação. E a dupla Grenal, com mais os outros times mais próximos da capital, disputava a divisão especial. Então, que é hoje a segunda divisão e o Campeonato Gaúcho. Era essa distinção que tinha. E daí tinha aquelas disputas acirradas. Às vezes chegavam no jogo, a brigada vinha fazer cobertura aí para auxiliar segurança de árbitro, né? De vez em quando fechava o pau com o jogador em campo. Aí os brigadeiros disseram, tem que pegar. Às vezes se encontravam na praça no sábado, e a brigada, naquele tempo, era ali era do lado da prefeitura, que se juntavam ali para fazer o serviço deles. E eles diziam assim, mas vocês são sem vergonha, né? Vivem junto, conversando, ficam nos bares bebendo, aí contando o caso. Quando vão para jogar, querem se cagar de laço aí, mas não é que se viu uma coisa dessa. E nós dava risada, né? Além do São Luís e Gaúcho, quais outros times aqui da região que faziam parte nesse momento, naquele tempo? Naquele tempo fazia parte o Elite de Santo Ângelo, o Grêmio, Carazinho Glória, que deram o Atlético Carazinho, né? Depois se transformou em Glória. Tinha o Cruz Alta não participou, naquela época estava fora. O Ipiranga de Erechim. Mas os clássicos mais acirrados eram São Luís e Gaúcho. Não, tinha o clássico acirrado, era ali com o Santo Ângelo. Na época eu era piá, que vinha aqui no estádio assistir jogos. Mas dava aquela confusão aí, Santo Ângelo, Cruz Alta, normalmente, porque Cruz Alta tinha 2, 3 times. Santo Ângelo 13, Juiz tinha 2. Então a gente assistia terapia, né? Mas depois eu sempre aquele pensamento, um dia eu vou ter que jogar nesse time. E o senhor, quando jogava no time, que posição o senhor jogava, seu Milton? Eu sempre joguei na meia esquerda, mas eu era aquele coringa. Precisava do centro médio, eu jogava ali. Mas era o 10, preferia ser o 10? Sempre. Ou jogava, quando eu queria fechar o meio, então a gente fechava o meio, eu jogando na ponta esquerda. Tinha um rapaz que jogava muito bem na meia esquerda, agora não me lembro o nome dele. E daí eu fazia a ponta esquerda para fechar o meio. Então, nós tínhamos um time bom, mas tinha alguns veteranos, como hoje, por incrível que pareça, são todos falecidos. Tinha o Oliveira, que era zagueiro, tinha o Vanderlei Trindade, que trabalhava na Caixa Federal, era centroavante, tinha o Cobrinha, que era quarto zagueiro. Então, eles eram bem mais velhos que a gente, né? O professor Caticoco, o Caticoco era o nosso ponteiro. O Caticoco disse que jogava muito, né? O Caticoco jogou muita bola. Esses jogadores assim, ó, eu joguei um pouco, mas não chegava aos pés do Caticoco. O Caticoco era muito bom. E assim, vários jogadores, né? Sim. Mas, como é que eu vou te dizer? Falar um pouquinho dentro do futebol. Nós tínhamos um time parelho. Sim. Nós tínhamos um time. Aqui aqui dentro
Vinha os árbitros da federação, nos roubavam aqui dentro do estádio, rapaz. Já vinha os caras preparados de Porto Alegre, já vinham. Dava muita confusão com a arbitragem também? Mas claro que dava. Eu me lembro uma ocasião, naquela goleira da Zona Sul ali, chutaram a boca do goleiro, quando ele pegou a bola, chutaram o goleiro e tudo. Até foi o João Gilberto que chutou, cortou. E o Ayrton Bernardoni, não sei se você conhecer, era um gringão. Cara, mas na cara dura, deu gol. Mas nós fomos pra cima. Tá louca. Eu, inclusive, chutei ele nos tornozelos Não dava muita confusão. Mas mesmo. Tá louco. Aí aquilo juntou, sim, cercaram ele, vim por trás e chutei o tornozelo dele. Depois terminou, eram uns 20 minutos do segundo tempo. Ele ficou mais uns 25 mancando em campo, apitando. Agora, dos confrontos mesmo, desses clássicos que tinham, um aí que mais marcou para o senhor, que chamou a atenção, que o senhor lembre para contar? O que mais marcou para mim, e certamente aquela minha turma, que nós tivemos sempre muito dificuldade para jogar, tanto aqui como lá na Baixada. Nós tínhamos um time que, às vezes nós tomava, um jogo anterior tomava 3-0 e depois era clássico, nós chegávamos no clássico, nós virávamos leão. Então nós chegávamos lá, mas sempre nos roubavam. E a diferença era de um gol, mas sempre para eles. E nós, não que o São Luís não tivesse um time bom, é que nós pegava junto, entende? Sabe quando tu se sente assim, um time inferior e a imprensa falar, o Gaúcho tomou 3-0 nesse clássico aqui, acho que o São Luís nem precisa entrar em campo, aquilo revoltava. E a gente botava sangue nos olhos e ia para cima, cara. Sim. Era impressionante. O senhor lembra de um time base do Gaúcho na época, por exemplo? Uma formação que tinha o Gaúcho que era, digamos, que chamou atenção? Qual era o time do Gaúcho? Goleiro, com todas as formações, enfim. O goleiro era o Arno, lateral direito, hoje já falecido, Zé Farias. E a zaga só tem um que está vivo, que é o Túlio Bonfada. Era o Cobrinha e o Elevir Bueno. Na centro-média era o Rui Estralhoto. Meia direita era o Paulo Canabal. Meia esquerda era eu. Ponta esquerda era o Adão Schumann. Centroavante o Leleco, que é o Vanderlei Trindade. E o ponta direita era o Caticoco. O Caticoco jogava sempre nas duas. O Caticoco era um jogador rápido. Então esse era o time. Sim. Que eu lembro assim na época, né? Dos clássicos e jogando. Depois daí veio um rapazinho o Renatinho, que nós chamamos, que depois que era da Glória. Era bom ponto esquerda, jogava bem. Daí vinha ali, daí ele jogava na ponta esquerda e o Caticoco continuava na direita. Mas era bom de jogar, cara. Vou dizer uma coisa, nós vinha para cá, nós vinha por conta, se preparar fisicamente. Não tinha aquela vez a parte de treinamentos, como é que funcionava isso? Todo mundo trabalhava, depois jogava? Todo mundo trabalhava. Não era profissional, então? Não, era um semi-profissional, né? Porque salário não tinha. Sim. Tinha uma gratificação. Amor à camiseta. Mais amor à camiseta e uma gratificação que dava aí no final do mês. Nós se reunia, a direção. E era uma comissão que coordenava o Grêmio Esportivo Gaúcho. Bindé,
Júlio Garay, o Gentila Azulim, Lídio Amaral, Antoninho dos Santos. Desses aí que estou citando, só o único vivo é o Júlio Garay, que está com Treinador, né? Era a comissão. Era a comissão, não tinha um técnico. Não, tinha um que chegava ali, eles estudavam entre eles, e um que vinha ali distribuía a camiseta e dava as dicas como jogar. Um jogo era ele, outro jogo era outro. Então eles iam se revezando. Conforme o jogo, eles iam se revezando. Mas era bom porque a gente respeitava muito eles, porque na maioria que treinavam sempre foram bons jogadores aqui, né? A Gentila Azulim, o Júlio Paraguai, que nós chamávamos, né? Então, você via, tinha respeito. O Antoninho dos Santos também foi um lateral que jogou, então a gente viu jogar, e daí eles escalavam o time. E todo mundo acabava obedecendo as ordens, como normal. Se eu chegar aqui e dizer, hoje quem vai treinar o time dos veteranos do Gaúcho sou eu. Eu vou deixar o Zalmir no banco, não sei o quê. O Zalmir não podia reclamar. Sim. Entende? Porque era tudo colaboradores, não era uma profissão assim de treinador. Era cara que jogava, que conhecia o futebol da época. Então não tinha como tu ficar bravo. Todos tinham que colaborar, então, né? Tudo colaborava, era massagista. Onde é que tinha faltava sempre tinha alguém para desempenhar a função. Muito bem. Bom, seu Milton, agora falando um pouco sobre essa rivalidade ainda do Gaúcho e São Luís, o senhor, digamos, até hoje, o senhor tem esse tipo de rivalidade com o São Luís? O senhor não acompanha os jogos do São Luís hoje? Não, eu não acompanho São Luís. Eu sou gaúcho, então essa rivalidade vem desde de piá, então não tem como. Quem vai lá daqui, vai lá, cresce esse jogo, tudo bem. Uma vez eu disse para ti que se o São Luís jogar no inferno, eu torço pro diabo. E não adianta. Pode ser caretice minha, mas é esse tipo de coisa, porque só quem convive aqui sabe o que é a rivalidade. Não adianta. Isso tu vai buscar lá atrás. Tem outros que são mais ponderados, não sei o que, não dava muita. Eu não. Eu sou assim. Eu depois que disser pra ti que eu sou de tal clube, mas posso morrer naquele outro clube. Eu não vou tipo torcer. o Grêmio e Inter hoje. Isso, mesma coisa. Por exemplo, ontem o Inter me perde o jogo, que estava na mão, mas isso acontece. Sim. A gente ficou revoltado no final do jogo, mas isso, hoje já passou tudo. Porque a gente sabe que quando a gente jogou também perdeu alguns jogos incríveis. Quantos anos o senhor jogou aqui no Gaúcho? Eu joguei no Gaúcho profissional 2 anos. 70 e 71. O senhor tinha que idade? Eu tinha, quando eu comecei, 21 anos. E depois eu fui no... Daí o Gaúcho começou a jogar, como eu não tinha dinheiro. E sabe, sempre... Daí teve aquele chave amarela, que hoje eu nem sei se existe chave amarela, que é futebol amador, patrocinado pela federação. E aí eu tive que reverter minha categoria de profissional para poder jogar o amador chave amarela. Daí eu fiquei mais uns 5, 6 anos. E de lá para cá, aí o Bindé, daí deu problema do campo aí. O Gaúcho tinha uma dívida e tiveram que
o falecido Mânica era prefeito na época e, muito gaúcho. E ele disse, não, eu pego o campo, passo para a prefeitura e daí a prefeitura paga a dívida que tinha no INSS. E antes de eu sair, eu repasso, faço uma lei e dou, assim como foi doado o Estádio 19 de Outubro para o São Luís, que foi lá na década de 60, 61 que o São Luís recebeu o campo lá, na 19 de Outubro. E da mesma forma veio para o Gaúcho. Então foi regularizado dessa forma. Dessa forma. Só que daí, quando o Mânica saiu, houve o Vanderlei Burma assume a prefeitura e contestaram a doação. Daí essa doação foi para o Supremo. E aí levou de 11 a 12 anos. E nós batalhando. E estava em funcionamento aqui durante todo esse tempo, igual? Não, que daí, quando for para o juiz da época, que não me lembro que era o nome dele, e daí deu a concessão para a prefeitura. E deu problema, olha, só não deu polícia, mas deu. O Vanderlei era presidente do São Luís. E aí já mantinha aquela rivalidade toda. Claro, já existia tudo aquilo, já tinha uma rivalidade com o Mânica, aquela coisa de rivalidade. Então, aconteceu isso aí. Nós ficamos 11 anos, 12, para pegar o campo em definitivo. E aí, tá até hoje aí. E isso aqui, o Estádio da Montanha aqui, é a menina dos olhos do São Luís. Sim. Porque lá, se chover muito, transborda, e aqui não tem o que transbordar. Tanto que as escolinhas do São Luís estão treinando aqui. É isso aí. Então, mas é assim. Mas dá para você dizer que amenizou um pouco aquela rivalidade? Ela amenizou porque o Gaúcho não está disputando nada. Sim. O dia que o Gaúcho hoje não tem condições de disputar, né? Um profissional, uma coisa. Porque são tudo. Hoje são tudo, como dizer assim, ó, hoje são tudo assalariados que está aqui no Gaúcho. Então não tem condições. Tu não tem. Se tu tirar 100 pila do teu bolso para botar no Gaúcho, para profissional, vai fazer falta na tua família. Então a gente tem que ter consciência. Já lá do outro lado, é diferente. Lá a prefeitura sempre foi a mãezona deles, sempre ajudou em tudo. Às vezes tem, olha, todos os prefeitos que entraram, a não ser o Mânica, todos que entraram, ajudaram sempre o São Luís. Então, e o Gaúcho, que com o tempo do Bertoldo Crisma, que foi um dos mais fortes do Gaúcho, ele tinha fora, quem diz, tinha muita, era rico. Acabou morrendo pobre, né? Mas não foi por causa só do Gaúcho. Outras coisas aconteceram na vida dele. Então tu não pode também generalizar. Então, o Gaúcho era considerado time de elite, mas a prefeitura sempre ajudou o São Luís. E ajuda até hoje, não adianta. Eu vou dizer para ti, não, que ajuda sim, ajuda por baixo dos panos, mas ajuda. Sempre tem alguém que faz alguma coisa na prefeitura e manda uma verbinha lá. O senhor foi servidor público, depois que o senhor parou de jogar, o senhor foi árbitro também. Como é que foi esse tempo aí, senhor Milton? Na época do prefeito Mânica, o Bindé, Ademar Campos Bindé,
o prefeito Wilson Mânica deu o CMD para ele. Óbvio. Daí o Bindé chegou com uma proposta para ele. Eu não via eles comentar, mas o Bindé falou que a gente jogava no Gaúcho e eu, funcionário da prefeitura desde 68, e o Mânica assumiu em 77. Aí eu lá, ele chegou e disse: Milton, o Antoninho dos Santos trabalhava também na prefeitura, era colega, e tudo do Gaúcho ali, chamou nós lá, chamou eu, chamou o Gentil, chamou uma turma. Tá bom, chegamos, fomos lá. Aí, assim, tem uma proposta para fazer para você. O Mânica veio assim, e eu disse para ele que eu só pegava se fosse para trabalhar, fazer campeonato de gurizada, de escolinha, até 17 anos. Um campeonato assim, que era o Dente Leite e para cima. Então nós fomos. Conversa vai, conversa vem, então começamos a nos preparar para árbitro. O nosso gestor de árbitros era o Antoninho dos Santos. Aí compramos livro de regra e tudo, e começamos. Então fizemos uma coisa. Quando começou as escolinhas, a gente começou a estudar a regra, porque muita coisa que a gente fazia em campo, tu não conhecendo na época. Hoje a regra mudou muito, né? Você achar que está fazendo certo, está totalmente errado. Aí você começa a lembrar, mas joguei tanto tempo e não sabia da regra, né? Então são esse tipo de coisa, assim. E daí formamos um quadro de árbitro. E para apitar isso aí. Aí depois... Arbitragem para apitar os jogos das categorias de base, digamos de base. assim. E nós começamos ali naquela coisa. Daí, eram quantos árbitros na época? Era mais ou menos uns 20 árbitros. Entre árbitros e bandeira, né? Sim. E depois, daí começou... Daí passou 6 anos que o Mânica ficou na prefeitura. Saiu o Mânica. E estava sempre na categoria de base, porque naquela época se fez a liga de futebol aqui, e os clubes participavam da liga. Aí depois, na época do sucessor do Mânica, aí começaram, e como a gente já começou a apitar e coisa, aí fizeram um quadro de árbitro para apitar municipal. Daí a gente, aquele tempo nós ia apitar campo aberto, no interior. Não dava confusão, muita briga? Dava, rapaz, olha. Graças a Deus eu posso dizer por mim. Nunca me encostaram um dedo. Mas olha, teve colega meu que agrediram e fizeram mil e uma coisa. E aí começou, e aí veio, chegamos a ter um futebol amador aqui na cidade com 50, 70 times, e no interior mais uns 60, 70 também. Dá uma totalidade, 120, 140 times de futebol no campeonato municipal, daí englobava tudo. O senhor era dessa época que tinha mais de 100 times. Sim. O senhor era árbitro nesse período? Nesse período eu era árbitro, eu eu joguei na várzea, antes de entrar no... Eu jogava na várzea desde os 13 anos, cara. Eu tinha altura, O senhor jogava na várzea em qual time? Glória. Glória. O primeiro ano que eu joguei no Glória, fomos campeão. Sim. Quebramos uma invencibilidade de clubes aí que estavam no patamar, sempre estavam ganhando. Nós ganhamos aquele ano, fomos campeão.
Fomos campeão aqui nesse campo mesmo. E aqui nessa goleira que nós estamos aqui eu fiz o gol da vitória e nós fomos campeão. Fazia muitos gols o senhor? Eu tinha uma sorte, cara. Eu sabia bater na bola e quando dá vento norte aqui em cima, puxa bastante. Sim. Nessa goleira aqui, eu cansei de fazer gol olímpico. Do lado de lá, porque eu sou destro, né? Então, metia lá e o vento trazia. Eu só metia mais ou menos do meio do gol, assim, e o vento levava para dentro do gol. Cansei de fazer gol lá. E a felicidade do cara é quando faz gol. Com certeza. A tristeza é quando toma gol. Hoje, o senhor está com quantos anos mesmo? 74 anos. 74 anos. Bom, hoje o senhor ainda vem no Gaúcho, como o senhor disse, o senhor tem o amor pelo Gaúcho, e hoje o senhor vem sempre prestigiar os jogos do sábado à tarde, aí, que é o Gaúcho do Master acima de 50, enfim, e todos os sábados o senhor está por aqui. Como é que é isso para o senhor, esse amor pelo Gaúcho que continua não podendo jogar, mas pelo menos está prestigiando sempre? Zalmiro, uma coisa assim, ó. Logo que tu começou aqui, tu viu que eu não participava. Aí com o tempo eu comecei a participar. Eu sempre gostei do Gaúcho. Então, aqui nós formamos os linguarudos, que é eu, Vitória, e depois aí se associando. O cara deixa de jogar na categoria de vocês, não quer mais jogar, se machucou, aí quer sentar ali no banco. Nós escolhemos, não. São escolhidos os linguarudos, então? Tem a seleção dos linguarudos também? Seleção. Você não pode mais jogar, já é selecionado para fazer parte dos linguarudos. Se começar a falar muita bobagem, nós tiramos do banco ali, para falar para fora, mas tudo na gozação, né? Quem que faz parte hoje? O senhor e o Vitória, que são os chefes da comissão, e depois o Porcão. O Porcão. Aí tem os próprios jogadores que jogam aí com você, que depois sentam ali no banco, começam também, às vezes estão machucados, não podem jogar, né? Torce o pé, uma coisa. Eles querem ir lá. Você jogou com o Vitório? Não, o Vitório, quando o Vitório começou a jogar, eu já era árbitro. Sim. Apitou então jogos do Vitório? Pitei jogos do Vitório no Ouro Verde. No outro time que ele tinha ali. Você jogava muito também, Vitória, né? Vitória foi um ponteiro, tanto na esquerda como na direita, um excelente ponteiro. Corria bem, corria em cima da risca da lateral. Ele não é aquele jogador que entrava assim. E batia muito bem na bola, aprendeu a bater na bola. Isso aí. E o irmão dele era meu colega na prefeitura também, o Pedrinho, que também era gaúcho. E o Vitória, não sei se é gaúcho, é São Luís, mas... Mas sempre está aqui, né? Tá aqui. É parceiro. E nós conversamos assim, ele diz assim, Milton, onde é que nós vamos arrumar uns caras decentes, parceria, assim como aqui no Gaúcho? E aqui no centro, né, cara? Tu não precisa sair lá. Eu sempre falo, pessoal, quando alguém reclama de alguma coisa, o Gaúcho é um clube do centro da cidade, próximo de tudo, você está perto de casa, que mora aqui na cidade, então não precisa de deslocamento, enfim, por isso que é bom fazer parte aqui do Gaúcho, né? Claro, isso é a melhor coisa que tem. Claro que na nossa época, o que nós podemos fazer, nós fizemos. Né? Nós fizemos. Eu participei da diretoria do Gaúcho com o Bindé. Eu fui várias vezes. Bindé tem uma história muito grande aqui, né? Bindé é um dos fundadores, não o fundador do Gaúcho, mas chegou numa época, né? Ele como jornalista vivia e como tricolor de Porto Alegre, e aqui se apegou ao Gaúcho. Isso aí. Tá certo, seu Milton. Obrigado, então, seu Milton Hermel, contando um pouco da história dele, do Gaúcho, desses 80 anos do clube. Tem muita história para contar, né? Mas com certeza é importante resgatar um pouco isso, falar do Grêmio Esportivo Gaúcho, essa instituição completando 80 anos no centro da cidade de Quingí. E quem ainda não conhecia vai conhecer aos poucos essa história. E quem não conhece pode vir para cá. Quem não joga pode fazer parte dos linguarudos, ser aprovado pela comissão, né, seu Milton? Aqui a coisa é osca, aqui pega. Para ser linguarudo tem que ser bom de língua. Eu quero agradecer a oportunidade e
e parabenizar essa agremiação que eu amo de coração. É bom se emocionar, né? Isso aí. E eu me emociono. Eu, pelo gaúcho, vou te dizer uma coisa. O gaúcho é minha família. Se você ofender meu filho, eu vou às vezes de fato contigo. E é do gaúcho só a mesma coisa. Isso aí. Não, é um amor incalculável, cara. Que bom. Pena que muitos gaúchos não vêm aqui para ter, para ver como é que Isso está. é bom, né? Essa essa diretoria que faz o quê? Como te falei no início, eu fui morar em Porto Alegre, e daí já me desliguei, mas fiquei muitos anos aqui dentro. Sim. E fui sondado muitas vezes para ser presidente e nunca quis. Ah, nunca foi presidente? Não quis ser presidente. Eu sempre fui aquele cara que ficava para trabalhar. Ajudando. É isso aí. Precisava de uma coisa, eu me virava. Colaborador do gaúcho. Eu participava como vice-presidente de futebol, uma coisa assim, mas e nunca quis ser presidente. Eu até indiquei vários presidentes aqui, o finado Chudo, o João Coser, o outro finado que é o Norberto Quinebo, o professor, foi o primeiro que eu indiquei, porque assim, O senhor conhece toda a história, então sabe quem pode fazer parte para conduzir. A gente conhecia as pessoas, né? Isso aí. Daí eles não queriam, né? Vai, rapaz, vai que a gente eu te ajudo aí e tudo. Isso aí. Então foi isso aí. Então mais uma vez, muito obrigado, Zalmir, pela oportunidade. E vamos festejar. Isso aí. Domingo vamos ter o costelão, festa aí, né? vamos dançar depois e fazer uma integração boa. Então, e daí convidar todo o pessoal, a comunidade juense que quiser participar aqui, que pode comparecer aqui. Que venha. Se não quiser comprar um espeto, não quiser participar da... almoçar aqui pode comprar um espeto para levar para casa. Isso aí. Tá certo. Obrigado, seu Milton Hermel, contando um pouco da sua história no gaúcho. Milton Hermel, nessa figura que está sempre por aqui, tão presente no Grêmio Esportivo Gaúcho.